Então, deixa eu compartilhar com vocês o Kahoot aqui, daí vai aparecer o PIN para vocês. Vou pegar aqui. São dois, tem 10 perguntas e outro tem, acho que 15. Eu peço ao pessoal que coloque o seu nome, tá? Isso vale para quem colocou o melhor aqui. Então, vou derrubar esse aqui e coloque o nome, tá bom? Isso. O objetivo do exercício não é nominar quem sabe, quem não sabe, tá? O grande objetivo é que é o aprendizado, tá? Errar aqui não tem problema. O problema é vocês errarem no trabalho de vocês. Esse é o problema. Está a cabeça de vocês. Que a gente só está explorando o conhecimento de vocês. Ó, nós estamos aqui na sala em 13 participantes, considerando o professor da 14. Vamos ver se a gente consegue pelo menos metade da sala participar, né? Então, 6. 7. Quem tem dificuldade, não tem problema, tá? Às vezes a internet está com problema, ou você está fazendo no celular, não consegue, não tem problema. Mas sugiro que acompanhe o processo, tá bom? Podemos começar? Podemos. Vamos lá, então. Opa, 8. Não tem problema entrar no meio do processo. Então, o PIN vai ficar aí, ó, 7806681, anotem aí. E ele vai aparecer em cada uma das perguntas embaixo aqui na tela. Então, vamos começar. Bom, aqui, gente, todos são ferramentas ou sistemas do Banco Central. O sistema de pagamento brasileiro aqui, ó, o sistema de pagamento brasileiro é quando você faz o sistema criado para fazer aquelas transferências de banco para banco de todas as instituições financeiras. Quem faz essa ligação é o Sistema Financeiro Nacional. Syscomex é um sistema para controlar ou ajudar também
a parte de importação e exportação, mais exportação. PECAM 415 é um outro sistema ligado a transações de exportação e importação. Aqui mostra o volume de transações que, por instituição financeira, por CNPJ, que foi feito em determinado período. E aquilo que nós estávamos pedindo aqui, que é Central de Informação de Crédito, que contém as informações de todas as instituições financeiras, eu comentei com vocês na aula passada, né, é aquela central onde que está, o que a gente chama de central de risco, onde que está todas as informações de recursos que tanto pessoa física como jurídica pegaram no mercado como um todo. Então, ajuda aqui, no caso das instituições financeiras, a tomar decisão. Não é um sistema, nenhum desses sistemas são abertos à população como um todo, só se você está dentro de uma instituição financeira, você consegue enxergar isso, né? Inclusive, ele é controlado por CPF, cada pessoa que tem acesso, o seu CPF fica gravado lá no Banco Central. Então, aqui nós estamos falando da central de risco, tá? Alguma pergunta sobre isso? Acho que na aula passada até tinha dito para vocês que para que o banco tenha acesso a essa central de risco, vocês têm que ter uma autorização por escrito, que se obtém quando vocês assinam o contrato de abertura de conta corrente com o banco. Provavelmente deve ter uma cláusula que informa isso. Aqui até por exclusão, né? Então, eu já falei o que era central de risco, já sabia o que não era. 415 e o sistema de pagamento também não. Esse Fundo Garantidor de Créditos, o que eles chamam de FGC, é um fundo criado dentro do Banco Central para respaldar a quebra de um banco. Então, se você tem aplicações financeiras, eu não sei se o limite ainda está nesse valor, de em torno de 250 mil em um banco, se por acaso esse banco quebrar, o Banco Central devolve esse dinheiro para você. Acima disso, no fundo garantidor não atinge. Então, esse fundo garantidor é justamente para proteção do correntista, poupadores e investidores. Tá bom? Aqui é um outro conceito que eu havia falado para vocês, que talvez não esteja no material, mas é muito importante a gente saber sobre o mercado financeiro. Os bancos não podem, quando pegam recursos no mercado, direcionar da forma com que eles querem os seus recursos. O Banco Central carimba alguns recursos dizendo o seguinte, ó, aqui vocês vão ter que, desses recursos que vocês tomaram aí de investidores, via depósito de poupança, depósito à vista, vocês podem direcionar para o que a gente chama de recursos livres e dar taxas de mercado, spread de mercado, a taxa que está acontecendo no mercado agora. Mas parte deles você não pode dar taxa de mercado, vai ser com taxas subsidiadas, abaixo do mercado. Então, um exemplo disso é quando nós estamos falando de empréstimos direcionados ao sistema financeiro de habitação. Então, quando você faz aí o primeiro financiamento do seu imóvel, você tem uma taxa subsidiada em partes para o governo. E como é que isso aqui é feito? Isso aqui é por causa dos recursos obrigatórios. Vai dizer assim, ó, parte desses recursos vão ser direcionados aí para financiamento da casa própria.
No caso de bancos, eles pegam principalmente os recursos de depósito de caderneta de poupança, né? Então, muitas vezes, os bancos, às vezes, pedem para você, mas deposite aqui na... Por quê? Porque no caso dos recursos obrigatórios, eles pagam muito pouco em relação ao que a gente chama, não somente na captação, mas como na aplicação. Então, o banco, de uma certa forma, paga pouco de juros, mas também na hora de aplicar, ele não consegue ter spread, por quê? Porque é um recurso obrigatório. Então, o dinheiro que está carimbado aí para fazer o sistema financeiro é o dinheiro da poupança. Existem outros tipos de financiamento, que é via BNDES, que todos os bancos podem fazer também, que são taxas subsidiárias, que são recursos obrigatórios. Tá? Mas no caso aqui, a maior parte das operações ativas de um banco são concedidas à taxa de juros de mercado e são oriundas desses recursos livres, né? Quem administra isso, quem define para quem emprestar é o banco, usando diretrizes do Banco Central. Ah, não posso ir emprestando assim do jeito que eu quero, não. Tem algumas diretrizes, né? Tem que tomar muito cuidado para não perder esse dinheiro, porque esse dinheiro é do povo. O povo que deposita ali em confiança, né? E o Banco Central tem que controlar isso aí. Tá bom, próximo. A gente já viu isso na aula passada, né, em grandes blocos, né? Então, o mercado de câmbio, ele é destinado a transações de compra e venda de moeda e ele é o maior mercado do mundo. Estou falando do mercado de câmbio, troca de moedas, compra e venda de moedas. Sua atividade principal é a coleta, intermediação e aplicação de recursos. Nós estamos falando das instituições financeiras. Comissão de Valores Imobiliários está muito ligado com o mercado de ações, que controla o mercado de ações e debêntures. Conselho Monetário Nacional é o principal órgão do sistema financeiro, então ele controla todas as instituições. Então, quem que preside isso é o ministro da Economia, junto com o ministro do Planejamento e também com o presidente do Banco do Brasil e do Banco Central. Então, esses são os que gerenciam o Conselho Monetário Nacional. E o Banco Central é o banco dos bancos. Ele que controla todas as instituições financeiras, emite diretrizes oriundas aí do Conselho Monetário Nacional. É um outro termo novo para vocês. Todo montante que uma instituição, no caso uma instituição financeira, possui para a realização de suas operações, ele chama de funding. Por que não é depósito, professor? Porque depósito é apenas um dos fundings, né? Depósito à vista, depósito a prazo, caderneta de poupança, já não é um depósito, né? Mas é um funding também para um banco. Certificado de depósito interfinanceiro seria o dinheiro que eu pego junto com
outras instituições financeiras também é funding de um banco, e outros recursos que o banco toma para poder tocar a atividade dele. É tudo que ele deve para terceiros, para poder emprestar como operações ativas. Isso é funding. Não é depósito, patrimônio líquido é todo o capital e reservas que um banco tem, e receita de intermediação é quanto que ele teve de resultado na atividade de um banco. Porque banco comercializa dinheiro, então o que, que ele ganha? Receita nessa intermediação financeira. Aqui nós estamos falando do conceito de funding. Então, o mercado que existe aí uma relação, envolve uma parte credora e outra devedora, quem precisa de dinheiro e quem tem dinheiro para investir, né, deixa disponível. Nós estamos no mercado de crédito, né, onde que tem sempre um tomador e tem sempre um investidor interessado em ganhar recursos. Então, estamos falando do mercado de crédito. Aparecer os outros mercados daqui a pouco para vocês. Então, nós estamos falando aqui de recursos direcionados, tá? Parcela de fundos captados por bancos e aplicado em operações específicas indicadas pelo Bacen. Os principais títulos negociados nesse mercado são ações e debêntures. Nós estamos falando do mercado de capitais. Então, eu já até tinha dito anteriormente, né, nos tipos de mercado, mercado de capitais é muito ligado aí a mercado acionário, ou o que a gente chama de mercado aberto, e também está ligado a debêntures. Todo mundo sabe o que é uma debenture e o que é uma ação, né? Sim ou não? A gente já falou sobre isso. Qual a diferença entre uma debenture e qual é a diferença entre uma ação? Todo mundo me ouviu a pergunta? A diferença de um para outro, gente, é o seguinte. No mercado acionário, eu compro parte do capital da empresa. Ações, né? E no caso de debentures, eu compro papéis que a empresa lança no mercado a título de investimento por um prazo determinado. Uma hora eu sou investidor comprando esse papel por um determinado tempo, geralmente é de longo prazo, outra hora eu sou dono da empresa. Então, debenture é esse papel. Qual a vantagem de aplicar em um e outro? Os dois são mercados de risco, né? Então, para quem você quer aplicar em um investimento e renda mais que a caderneta de poupança e fundos de investimento, vai para o mercado acionário, só que sabe que tem cláusulas de risco em relação a isso. Se a empresa não for bem, ela não vai te pagar dividendos, nem ações, no caso nas ações, e também não vai te pagar os rendimentos das debêntures também, tá?
Qual a vantagem em aplicar em debentures, que é justamente a pergunta da Cris, que a Cris fez. Então, eu tenho dinheiro disponível, eu gostaria de aplicar em debentures. Uma empresa, quando faz um projeto, muitas vezes ela não tem recurso. Às vezes quer lançar uma nova área ou uma nova planta fabril e ela tem várias opções para fazer isso. Eu posso me financiar com o mercado financeiro, fazer com que um banco ou vários bancos financiem aquela obra. Primeiro, um banco só não vai financiar, porque os bancos não pegam um risco inteiro, né? Então eu tenho assim, eu vou financiar uma planta fabril aí do grupo JBS, ou JBS ou qualquer outro aí, né? Grupo grande, né? O Boticário, por exemplo. Por que não é interesse? Porque é muito risco para o banco. O banco tem critério de não concentrar risco. Então, o que o banco diz? Ó, posso financiar, depois de avaliação, esse projeto, mas financio 20%, 30%. E os demais você vai ter que buscar os recursos em outros bancos. Então, essa é uma forma de financiar. Outra forma é lançar ações. Então, eu posso fazer aí um lançamento de ações, ou no caso, se eu for o Boticário, eu posso abrir capital, que chamam de IPO. Só que lançar ações e o IPO, que é lançar pela primeira vez as ações no mercado, não é também um processo simples. Existe um custo adicional de todo o processo, né? E um dos mais baratos talvez seja aí o lançamento de debentures, que também é outra forma. Eu lanço esse papel, o investidor vai lá e compra. Qual a vantagem para o investidor? Né? Se der tudo certo, a empresa tiver resultado, ele ganha, dentro daquele prazo que está determinado, os resultados propostos pelas debentures, né, em relação ao desempenho da empresa. Vão ser maior que se aplicar numa instituição financeira? Vão ser maior. Qual que é a vantagem para a empresa? Né? Os juros que eu vou pagar para esse investidor está muito ligado com o desempenho da empresa e vão ser menores do que eu captar esse recurso no mercado. Então, o debentures não deixa de ser um papel ligado à atividade da empresa, tem características parecidas com as ações, só que as ações eu detenho parte da empresa, debenture não. Embora exista também debentures conversíveis em ações. Muitas vezes as empresas não conseguem, né, bancar o rendimento da debenture e daí propõem para, né, o investidor, olha, o que eu posso fazer, né, dentro da cláusula que está dentro aqui, transformar isso aqui em ações para você, né, uma forma de você talvez não perder todo o dinheiro. Tá, isso. Mas existem situações onde que debêntures podem ser conversíveis. Respondi sua pergunta, Cris, e também é o pessoal que não sabia, talvez eu tenha já falado isso aqui nas nossas conversas. Né? Vamos para o próximo? O último aqui de mercado financeiro. Então, aqui é o último dos mercados, que é o mercado monetário, que eles chamam de mercado de curtíssimo prazo. E esse mercado aqui tem interferência muito grande do governo, porque o governo não deixa de ser um grande aplicador e um grande captador desses recursos no mercado. Ele tem uma função igual acontece com o Banco Central, também de enxugar o mercado e talvez jogar mais dinheiro no mercado. Essa é a grande função, e por isso a gente chama até de mercado de curto prazo, que a gente chama de mercado monetário. Aqui é o controle dos meios monetários e dentre outros itens, né? Então aqui está muito ligado com o que a gente chama de financiamento de curto e curtíssimo prazo. Curto prazo, 1 ano, curtíssimo prazo, 6 meses, vamos colocar aí. Bom? Vamos ver como é que ficou o ranking final aqui. O Elcio em terceiro, com 7 de 10. O Erickson, 6 de 10. E a Gabriele, 6 do 10 também.
Talvez o Elcio teve maior número, mas ele não foi tão rápido na resposta. Bom, alguma dúvida, gente, em relação ao mercado financeiro, pelo menos nos conceitos principais? Vamos agora falar sobre sistema financeiro. Só deixa eu linkar vocês novamente ao sistema financeiro. Aqui nós temos, vamos ver mais conceitos que eu acho que é muito interessante, sistema financeiro. Já só deixa eu compartilhar com vocês. Só lembrando, antes da gente começar, que vocês podem ter todos esses Kahoots, vocês podem fazer individualmente. Só vocês clicarem nos seus celulares numa lupinha que tem na sua direita aí, buscar através Luiz Underline Itamar, vocês vão buscar 60 e poucos Kahoots. O primeiro lá fala sobre conceitos de mercado financeiro, e esse aqui é funções das instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional, tá bom? Agora a gente vai vendo um pouco mais o detalhe, talvez esse material aqui seja muito interessante vocês buscarem via Kahoot mesmo, né? Mas aqui a gente também vai explorar cada um de vocês, cada um deles. Vamos lá. Só dois participantes, gente? Ah, senão não era nem completar o pódio aqui. Opa. Vamos lá, o pessoal que quiser entrar, então lembre-se que o 368-5632 é o PIN desse Kahoot.
Bom, essa instituição delibera a estrutura técnica e administrativa do Banco Central. Então, não pode ser o próprio Banco Central, né? Não pode ser a Caixa Econômica, não pode ser o Banco do Brasil. Então, é o órgão máximo do Conselho Nacional, do Sistema Financeiro Nacional, que é o Conselho Monetário Nacional. Tá bom? Então, é esse azulzinho aqui. Então, eu havia falado para vocês em relação às instituições financeiras, elas são separadas por tipos, né? Então, o Banco Central é uma instituição financeira, na verdade ele é o banco dos bancos, mas ele tem um caráter apenas de regulador, então ele não dá para abrir conta corrente no Banco Central, então ele é um órgão regulador. Bancos de investimento está muito ligado com o próprio nome está dizendo, né? Investimento e muito ligado ao investimento de curtíssimo prazo. Bancos múltiplos têm várias carteiras, e aqui as financeiras são as que financiam bens duráveis pelo crediário. Então aqui é uma instituição que só faz isso. Crefisa, lembra que a gente até citou na nossa aula? É uma financeira. Então, nós vimos que tem várias empresas ou instituições que são controladoras, que a gente chama no órgão fiscalizador. O Banco Central é uma delas, que tem função de controlar as empresas, no caso, as financeiras. O Banco do Brasil é um banco também, mas ele não tem função de controlar algo, ele tem carteira e tudo mais. Banco Nacional de Desenvolvimento está muito ligado com financiamentos de fomento a taxas mais atrativas de desenvolvimento e tal, ele é considerado um banco de desenvolvimento. Financeiro você vê que não é. E aqui nós estamos falando da Comissão de Valores Imobiliários. Então, esse órgão que controla as companhias abertas. Quando vocês falam em SAs e companhias abertas, são sinônimos. E fundos de investimentos também, tá? Por que fundos de investimentos? Porque os fundos de investimentos, que estão muito atrelados às instituições financeiras também, eles têm composições em suas carteiras dos produtos ou dos títulos que são negociados dentro da Comissão de Valores Imobiliários, que são as debêntures e outros títulos também, né? Mais comumente chamado aí as ações e debêntures, são os maiores. Então, nós estamos falando aqui da CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Então, o termo é emite mesmo, tá? Porque quem fabrica é a Casa da Moeda, mas quem autoriza é o Conselho Monetário Nacional e quem emite é o Banco Central do Brasil, Bacen. Ficou fácil, né? A única que fala em crédito imobiliário aqui. Então, atua somente com financiamentos imobiliários, direto para o mutuário final ou financiando empresários. Então, aqui são as sociedades de crédito imobiliário, as SCIs.
Só o que a gente chama aqui direto para o mutuário final, então quando você faz um financiamento imobiliário, seja qualquer um dos bancos aí, você é o mutuário final. Mas também essas sociedades, elas financiam aquele empresário que quer fazer, por exemplo, um empreendimento imobiliário. Então não é somente o mutuário final, mas também financia o empresário. Por isso que quando vocês ouvirem falar em plano empresário, é muito ligado com esses financiamentos aos empresários do segmento que envolve aí a construção de residências, apartamentos. Pessoal, é muito importante também que parece um monólogo, né? Só o professor falando, mas tem dúvida? Abre o microfone e pergunta ou via chat. Será que eu também estou dando aula aí que todo mundo está entendendo? Eu estou pressupondo que sim, mas por favor, façam perguntas. Pode ser aqui no intervalo dos Kahoots ou até mesmo antes de ir pro próximo, né? Até aqui, se tem alguma dúvida dos conceitos que foram falados até agora? Um de cada vez aí, não precisa todo mundo querer falar junto. Ah, Cris, por enquanto tudo tranquilo. Vou dar um print nessa tela aqui desse pessoal que está falando tudo tranquilo também, hein, Cris. Brincadeira, não vou fazer isso, não. Mas, ó, é importante isso. Eu gostaria que vocês se expressassem aqui, né? Não, eu não consigo vê-los. Ninguém conversa comigo. Muitos poucos escrevem no chat. Então, me ajude a entender se vocês estão entendendo. Pelo que vocês estão respondendo aqui, acredito que sim, né? Todo mundo está conseguindo aqui capturar a informação. Mas vamos lá, então. Então, o banco responsável aqui por política de investimento em longo prazo do governo federal é o BNDES. Né? Então, ele é um banco de fomento, inclusive é o maior deles. Muitas empresas que o governo tem interesse em subsidiar para que se desenvolva, ou segmentos até, o BNDES é o banco que faz esse tipo de operações. A diferença entre um banco de fomento e um banco comercial é que o banco comercial oferece taxa de mercado, que está rodando em todos os bancos aí, e o banco de fomento oferece taxas subsidiadas, justamente para dar poder de fogo para essas empresas que possam se desenvolver mais e atender todos os interesses aí do Brasil como um todo. Esse é o grande foco. Por isso até aqui, ó, responsável pela política de investimentos de longo prazo do governo federal. Então aqui é o órgão máximo do sistema financeiro, ele que dita as normas. Tá? Quem aplica, em grande parte, é o Banco Central, outra parte é o Banco do Brasil, os bancos múltiplos, na verdade, só atendem essas normativas. Só para vocês terem uma ideia, existem normas, inclusive dos bancos múltiplos e das instituições financeiras, de quanto que eles podem ou não podem adquirir de imobilizado, quer dizer, toda a parte de infraestrutura deles, os bancos têm limites para se imobilizar, muito por conta do quê? Porque o interesse de um banco não é que ele fique sólido no sentido de ter uma estrutura física imensa, muito pelo contrário. Ele tem que ser um banco onde que, se por acaso houver problema, ele consiga pagar todas as pessoas que fizeram depósitos nele. Por isso que ele tem que ter um nível de imobilização ou nível de compra de imobilizado físico bem reduzido.
tem um percentual para ser atingido, não pode ser a revelia. Lembra que eu falei que alguns dos bancos, eles têm funções especiais. Um deles é o Banco do Brasil, outro é a Caixa Econômica. Banco do Brasil, Caixa Econômica, são dois bancos que possuem, além de serem bancos múltiplos, eles têm funções especiais. O BNDES também. Então, o BNDES, ele tem função especial de financiar, através de taxas atrativas, abaixo do mercado, interesses do governo em alguns segmentos para desenvolvimento. Por isso que é o principal banco de desenvolvimento. O, o Banco do Brasil, ele está muito ligado aqui além de ser um banco comercial, ele tem as funções governamentais de execução da dívida de serviços ligados ao orçamento da União. Então, ele tem uma função adicional. Ele também está muito ligado com a parte que controla a parte de exportação, e também ele é o banco considerado banco muito ligado ao financiamento da agricultura ou o agronegócio como um todo, tá bom? Então, ele tem algumas funções especiais, o Banco do Brasil está muito ligado a isso. Uma das funções dele é essa aqui, ó, a execução dos serviços ligados ao orçamento da União. Então, quando se fala em orçamento, aí, que inclusive está estourado e tudo, por onde transita tudo isso? Transita pelo Banco do Brasil. Então, já falei várias vezes, né? Órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, Conselho Monetário Nacional. Quem são as pessoas lá, né? Então, tudo órgãos ligados ao governo. É óbvio que aqui é muito importante, no caso do Conselho Monetário Nacional, e como o sistema financeiro todo, ter pessoas sem conotação política, né? Que se colocar uma pessoa que não tenha, que não seja um técnico, né? Embora que a gente está falando do ministro, né? Então, mas por isso a importância de você colocar ministros que tenham aderência ao cargo, né? Então, aqui nós temos o ministro, por exemplo, da Fazenda e do Planejamento, que é o Guedes. Então, temos o presidente do Banco do Brasil, o presidente do BNDES. São pessoas técnicas que decidem o rumo da nação no aspecto econômico e que atuam, né, direcionando ou coordenando todas essas instituições de forma indireta ou direta. Lembra? Bancos que são executores da política monetária. Então, aqui nós estamos falando do Banco Central do Brasil. Inclusive, ele é um banco que utiliza algumas ferramentas para que possa usar isso aí. Uma delas é o que a gente chama de depósito compulsório.
O Banco Central, ele controla os outros bancos, dizendo o seguinte, ó, você não pode pegar todo esse dinheiro que depositaram aí e jogar novamente para o mercado, né? Então, ele flexibiliza esses recursos que são tomados no mercado financeiro via depósitos e diz assim, ó, parte disso fica guardado no Banco Central e o restante você pode separar em recursos direcionários obrigatórios e livres e você consegue direcionar isso para o mercado. Mas tem um limite para isso. O Banco Central ele é o grande um órgão executor da política monetária do sistema financeiro. Qual é o banco que está muito ligado a produtores, né, ao agronegócio? É o Banco do Brasil. Então, aqui nós pensamos assim, a cooperativa de crédito, inclusive cooperativa de crédito, está ligados a apenas as cooperativas e aos cooperados, e envolve também o agronegócio. Mas quem faz esse item aqui, ó, execução da política de preços mínimos, define quais seriam os preços mínimos praticados por cada produto no mercado e trabalha com a parte do agronegócio, fomenta o agronegócio, faz empréstimos subsidiados para os agricultores. Aqui nós estamos falando do Banco do Brasil. Então, ele é o grande banco do agronegócio. Então, o único banco que pode atuar no sistema financeiro fazendo penhor de bens pessoais sob consignação é a Caixa Econômica. Inclusive, a Caixa Econômica tem uma outra função também, né? Ela é o único banco que faz a parte de lotéricas. Ela administra a parte de jogos, né? Então, falando da Caixa Econômica. A definição de bancos múltiplos é justamente o que está ali. A definição é muito clara. Ela diz assim, quando uma instituição financeira pode atuar em diversas carteiras, comercial, investimento, imobiliário, leasing, é considerado um banco múltiplo. Para ser um banco múltiplo, pelo menos eu tenho que ter a carteira comercial e de investimento. Então, quando você vai num banco hoje, principalmente Bradesco, Santander e tudo mais, ele tem todas as carteiras disponíveis para você. Você pode atuar em tudo quanto é área na hora que você entra em um grande banco. Então, isso a gente chama no mercado como um todo, né, dentro do sistema financeiro, como banco múltiplos. Eles são poucos, porque são os maiores do mercado. Muitas vezes você vai encontrar apenas um banco comercial, ou só um banco de investimento, ou só um banco de crédito imobiliário. Então, ou somente a empresa que faz troca de moedas, que também é considerado uma empresa do sistema financeiro. Então, quando está falando aqui de bancos múltiplos, nós estamos falando de um banco com múltiplas carteiras, daí da definição de banco múltiplo. Gente, tudo bem até aqui?
Vamos seguir? Responsável pela implantação das resoluções do Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil. Não é a Comissão de Valores Imobiliários, por quê? Vamos lembrar, a Comissão de Valores Imobiliários está muito ligada ao mercado acionário, mais especificamente ações e debêntures. Ela é uma autarquia do governo federal, mas quem controla o mercado financeiro, na verdade controla não, ajuda a implantar as resoluções que são demandadas pelo órgão máximo, que é o Conselho Monetário Nacional, é o Banco Central do Brasil. Bom, Bacen. Então, aqui já é uma pergunta, na verdade a gente até nem tenha falado sobre ela, o detalhamento dela, mas aqui nós falamos de bancos de investimento. Esses bancos, eles são criados para ajudar na capitalização das empresas, com a compra de máquinas, equipamentos e subscrição de debêntures e ações. Então, subscrição quer dizer lançamentos desses papéis. Né? Já falou o que é uma debênture e uma ação. Então, os bancos de investimento ajudam a que essas empresas se capitalizem via esse tipo de situação. Tá bom? E também ajudam na compra de máquinas e equipamentos. Então, ela tem uma função bem específica. Ah, isso aqui ficou fácil, né? Todo mundo sabe onde que é depositado seu fundo de garantia. Então, quem controla isso é a Caixa Econômica, né? Então, além de ser um banco comercial, igual acontece com o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, além de centralizar os jogos, a parte, por exemplo, de penhor sob consignação, ele também faz a centralização e recolhimento e posterior aplicação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Esse aqui está repetido, né, gente? Anotei aqui para excluir, é um item que a gente já tinha visto antes. Principal instituição na execução de política de preços mínimos de produtores agropecuários. Nós estamos falando aqui do Banco do Brasil. Tudo que está ligado aí, vocês vão ouvir falar muito, mas o que é políticas em relação a crédito ligado ao agronegócio? O Banco do Brasil está por trás disso.
E a última, bem fácil isso. Comissão de Valores Imobiliários, disciplina e fiscaliza o mercado de valores imobiliários, ações e debêntures. Vamos ver como é que ficou o ranking final, aí o pódio. Adriano acertou metade. Elcio. A Erickson e Cleverson ficaram em quarto e quinto. Gabi mandou bem nas duas, hein, Gabi? O mais rápido aí, inclusive. Então, gente, é isso aí. Alguma dúvida até aqui? Eu vou até disponibilizar um material adicional sobre essa parte que a gente viu nesse último Kahoot, dentro da aula de hoje, inclusive, que fala sobre a função de cada uma dessas instituições financeiras que vai ajudar vocês também, tá bom? O que vai cair na prova? Tudo que a gente viu até agora. Então, material tem bastante, né, gente? Então é importante que vocês mergulhem aí nesse material. Vocês podem ver que muitas vezes muitos deles falam uma mesma linguagem dentro do que a gente já viu em sala virtual aqui. E acessem também as aulas gravadas, que vão ajudar vocês a afirmar o conteúdo, tá bom? Deixa eu interromper nossa gravação aqui agora.